Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira aula, teleaula. Há vários anos eu venho me debruçando sobre o tema que eu vou passar a expor a seguir a vocês. O motivo principal dessa minha busca é o fato de eu estar já há quase 20 anos trabalhando na América Latina, no Brasil, com temas ligados a planejamento urbano, à gestão pública, à criação de políticas públicas. E nesse período eu tenho entendido que mais efetivo do que analisar tendências de planejamento e gestão urbana apenas, ou propriamente ditas, a análise da cabeça dos planejadores, gestores públicos e políticos, e quando eu digo cabeça, eu estou falando das suas filosofias, das suas crenças, ideologias, visões de mundo, trariam respostas mais consistentes às minhas perguntas. Em minha trajetória profissional, portanto, eu sempre trabalhei com a hipótese de que o entendimento da formação do urbanista, planejador, político, técnico urbano, criador de políticas públicas, enfim, qualquer líder na sociedade, pode produzir um entendimento bastante próximo da realidade em relação aos destinos reservados ao grupo urbano aos quais eles representam, positivos ou negativos, obviamente. Nós vivemos dias muito difíceis aqui no Ocidente e eu acredito que todos vocês vão concordar comigo. Quantas são as vezes em que nos sentimos inúteis, imobilizados, inócuos em nossas ações para pelo menos interromper uma tsunami de comportamentos, condutas e atitudes criadas e executadas por pessoas que possuem argumentos até plausíveis para justificá-las. Precisamos nos armar. E eu falo em pegar armas mesmo. Mas são armas filosóficas, armas históricas, armas culturais. Precisamos parar de tentar apenas desconstruir discursos. Temos de mostrar como lançar outros alicerces, para aí sim iniciarmos outra construção. Não estou falando de reengenharia social, estou falando sobre retomarmos algo que nos consolidou como civilização por quase 2000 anos. É muito mais do que um simples entrevero entre direita e esquerda, ou entre conservadores e progressistas. Nós estamos, na verdade, no meio de uma batalha entre a continuidade ou a destruição total da nossa civilização. Isso, de verdade, é muito sério. Ainda que não haja tempo para me aprofundar nesse tema, eu pretendo compartilhar com vocês apenas alguns conhecimentos sobre diversas bases histórico-filosóficas sobre a modernidade. Porque eu vejo isso como um tema crucial para a compreensão mais abrangente dos meus objetivos nesse vídeo, ou nessas teleaulas. Eu convido vocês, portanto, a me acompanharem nessa pequena jornada. Ok? Vamos lá? Bom, todos nós temos conhecimento de que a cultura de uma sociedade é a lente pela qual seus membros enxergam o mundo, correto? Então a forma como a nossa cultura enxerga o mundo é a forma como a sua sociedade estabeleceu essa própria cultura. Seu idioma, seus hábitos, suas artes, sua ficção, sua diversão, etc. A forma como esses valores grupais são repassados e solidificados às gerações seguintes passa por um contínuo processo, processo permanente de consolidação de imaginários coletivos e a linguagem através dos quais as pessoas vão se comunicar e com as quais vão se identificar. Grosso modo, símbolos e emblemas são frequentemente repetidos e replicados por esses grupos sociais, pelos vários grupos sociais. A cultura, portanto, é traduzida por todos os símbolos que uma sociedade usa para se exprimir. Língua, religião, artes, meios de comunicação, etc., como nós já dissemos. São essas, digamos, atividades culturais, entre aspas, visíveis, as responsáveis por alterar uma dada cultura, que é algo mais abstrato, mais no campo que os nossos olhos não enxergam. É importante destacar que palavras, crenças, novas utopias, de forma isolada, elas não possuem o poder de transformar uma cultura. Mas palavras, crenças e novas utopias, agregadas à prática e ações, condutas, comportamentos e atividades sociais, sim, são capazes de produzir com o tempo dramáticas alterações culturais em qualquer grupo social. Guarda isso porque isso é importante para nós hoje. Nós estamos no Brasil de alguma forma buscando trazer um novo pensamento, uma nova cultura que na verdade não tem nada de novo. Nós estamos buscando reconectar
com algo que nos foi tomado à força há 60, 70, 80 anos atrás. A gente vai falar sobre isso em outras aulas. Vamos então conhecer um pouquinho sobre as origens de dois dos mais importantes pensamentos político-filosóficos em operação na Terra, especialmente aqui no Ocidente hoje, que é o tema central dessa série. Bom, o relato a seguir tem como fonte o filósofo brasileiro Bruno Garchagen, que ele é categórico ao afirmar que a historiografia latino-americana fez e continua a fazer gerações e gerações de cidadãos acreditarem de forma inabalável que o iluminismo francês foi um movimento intelectual único, promotor e consagrador efetivo de valores e princípios indispensáveis às sociedades modernas. Eu acredito que você que me ouve, que me assiste agora, tenda a concordar com isso. Embora isso seja em parte uma verdade, o problema é que raríssimas são as vozes que nos contam que o grande ruído, o grande barulho provocado por aquele famoso slogan francês, do iluminismo francês, da liberdade, igualdade, fraternidade, lembram? Que adornou a Revolução Francesa, era também absolutamente inviável, já que esses três elementos eram e continuam sendo até hoje totalmente incompatíveis com a realidade da vida e da experiência humana na Terra. A realidade da vida é outra, como a gente vai ver a seguir. Pois bem, inebriados por uma ideia de racionalismo político a ser posta em prática por uma política de perfeição, os revolucionários franceses alimentavam uma certeza absoluta em uma coisa: a legitimidade do poder central. Para fazer o quê? Para promover uma versão idealizada por eles próprios do que seria ser fraterno, equitativo, igualitário ou libertador dentro da sociedade francesa à época. Não lhes ocorreu, por exemplo, que a fraternidade, vamos tomar a fraternidade como um exemplo, é a manifestação de um sentimento que não pode ser coletivizado à força por decreto ou por ordem real. E outro exemplo, a igualdade, por exemplo, não há como se fazer igualdade, especialmente o tipo de igualdade que eles defendiam, sem que a liberdade das pessoas fosse sacrificada. Ou seja, não há forma de harmonizarmos fraternidade, liberdade e igualdade da forma como os franceses queriam. E a gente vai explicar mais aprofundadamente sobre o que isso significa. A filósofa americana Gertrude Himmelfarb é uma ilustre desconhecida para nós aí no Brasil, na América Latina, infelizmente. Anotem esse nome, busquem os seus livros, Gertrude Himmelfarb. Ela se propôs a refazer a história das ideias modernas. Seu objetivo foi o de explicar o movimento de ideias conhecido como iluminismo. E ela visava lançar luz à origem da modernidade, ou às origens da modernidade. A proposta do trabalho dela não foi falar sobre a história do iluminismo e suas consequências, que na verdade, convenhamos, não é algo nada original, não é? Tem muitos trabalhos sobre isso. Mas o centro de gravidade da obra de Himmelfarb, na verdade, foi o seguinte: ela dizia que muito mais do que francês, o iluminismo que fundou a modernidade foi múltiplo. E além disso, foi muito mais britânico do que francês, apesar disso ser quase invisível aos olhos das sociedades intelectualmente colonizadas pelos franceses, como nós aí no Brasil e quase todos os países da América Latina. Vocês sabiam, por exemplo, que há pelo menos 6 possíveis iluminismos na história da modernidade? Interessante como ninguém nos conta isso, né? Bom, para além do debate propriamente histórico acerca das raízes da modernidade, o que Himmelfarb faz é uma afirmação de enorme desdobramento filosófico, político e moral. Segundo ela, o iluminismo não deve ser visto como um movimento identificado apenas com a Revolução Francesa, como nós fomos maciçamente ensinados a pensar desde os nossos áureos tempos de escola. Mas esse movimento foi em grande parte balizado em outro conceito filosófico conhecido como pensamento conservador. Pensamento este que, na verdade, fez duras críticas ao movimento filosófico revolucionário na França. De novo, Himmelfarb afirma categoricamente que o iluminismo foi plural e que jamais, repito, jamais teria havido uma homogeneidade no movimento de ideias.
nem mesmo entre os revolucionários franceses mais próximos ao coração filosófico da Revolução Francesa. Ou seja, Voltaire, Robespierre, Descartes, vários dos nomes dos filósofos, grandes filósofos que pensaram, que estavam por detrás da Revolução Francesa, nem mesmo entre eles havia uma unanimidade em relação à forma como abordar a Revolução Francesa, no sentido filosófico, eu digo. Uma das formas mais simplificadoras que temos para a compreensão do iluminismo é afirmar que ele foi um movimento centrado na razão, e com certeza é isso que você ouve desde os seus tempos de escola como eu. Fomos ensinados que a razão iluminista nasceu com o propósito de romper tradições culturais e legados do passado, especialmente ligadas à monarquia e à religião católica, lançando pela primeira vez na história bases que eles chamaram de materialistas, cientificistas, antirreligiosas, a tudo que se produzia como conhecimento. Nas palavras do Bruno Garchagen, nós poderíamos dizer que a razão iluminista, eu gosto disso, ele diz que a razão iluminista de base francesa sofria de uma neurose contra o passado. Para Himmelfarb, esse entendimento, além de empobrecedor, ou seja, entender o iluminismo francês como um movimento centrado na razão, além de empobrecedor, é ideológico e politicamente distorcido, ou seja, vai servir a uma ideologia no futuro. No futuro, dizendo lá o que eles previam, o que eles trabalharam, o que eles criaram. A preferência pela razão como senhora do mundo e do pensamento foi uma das faces do iluminismo, mais especificamente a francesa. Esta preferência única pela razão é chamada por Himmelfarb de ideologia da razão, no sentido de que o iluminismo francês foi pouco empírico, pensava pouco na vida como ela é. Sempre que a gente fala sobre empiria, nós estamos falando como a vida realmente é, e também um movimento pautado por um projeto de reinvenção do homem e da sociedade a partir de um marco zero do pensamento. Qual é esse marco zero? A razão humana. Essa razão humana era que passaria a criar do zero novas noções de direito civil, mas sem considerar a natureza humana, suas contradições intrínsecas demonstradas pela história acumulada da humanidade. Ou seja, os franceses estão nesse momento abortando o acúmulo de conhecimento trazido pela humanidade até aquele momento e se propondo a começar um mundo novo, um admirável mundo novo do marco zero a partir do nada. Outros exemplos dessa ideologia da razão para Himmelfarb seriam noções abstratas de liberdade, noções abstratas de igualdade e de tolerância, sem levar em conta os limites necessários ao convívio dos seres humanos, nem sempre racionais. Ou seja, se nós não somos tão racionais assim como nós achamos que somos, ou se a racionalidade não explica tudo, há que se ter limites entre nós. Outro ponto importante que a Himmelfarb destaca em relação à filosofia francesa, no processo de adoração no altar da razão, como ela diz, é o projeto de vida para o progresso, um progresso constante, um progresso que nunca termina, e daí a gente tem a herança do termo progressismo como um valor absoluto e autoevidente, mas sem considerar os riscos, de novo, da velha natureza humana conhecida por sua fragilidade desde os áureos tempos míticos da antiguidade. Himmelfarb chama essa cegueira ideológica de mantra, e ela coloca entre aspas isso, ou seja, a repetição contínua da santidade da razão, algo que soa para ela como uma obsessão religiosa. E não é sem motivo que nessa semana eu fiz um post no Facebook, na minha página, dizendo o seguinte, na verdade eu fiz uma citação, citei a declaração do senhor John Bolton, ele é ex-embaixador dos Estados Unidos na ONU, e ele estava analisando a última entrevista, a última coletiva de imprensa do presidente Barack Obama antes de deixar a França e retornar aos Estados Unidos. Nas suas análises das declarações que Obama fez na última coletiva de imprensa, ele disse o seguinte, abre aspas, o que nós acabamos de assistir em Paris não foi uma cúpula sobre o clima, foi um culto religioso. E Obama acaba de ministrar a pregação final. Ou seja, para esses adoradores do progresso, para esses adoradores do progressismo,
todas as ações humanas na Terra passam a ser um culto religioso. Eles saem, na verdade, da produção de uma ciência e passam a entrar num campo da teologia, uma nova teologia, de uma nova racionalidade, uma racionalidade balizada, inclusive, em fatos que não têm tanta força assim. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente ou em outros vídeos sobre esse processo de como o progressismo abre mão de fatos por uma verdade maior, como eles dizem. Pois bem, recapitulando então, Himmelfarb se refere à prática do iluminismo francês como uma ideologia da razão, mas ela se propõe a discorrer também sobre um outro iluminismo, o britânico. E a este iluminismo britânico ela emprega o conceito de sociologia da moral ou sociologia dos afetos sociais, que quer dizer olhar para os vícios e virtudes de uma dada sociedade. Este novo entendimento, na verdade não tem nada de novo, nos leva a ver o iluminismo como um evento diverso, deixando de ser uma obsessão contra tudo o que não seja o racionalismo levado à exaustão, ou o mantra da razão, como ela diz, e o iluminismo britânico nos mostra uma outra face. Antes de ser racional, acreditavam os filósofos britânicos, uma sociedade é formada por hábitos da alma, como eles chamavam, estabelecendo assim relações sociais e morais a partir dos hábitos dessa alma. A Himmelfarb, então, define o iluminismo britânico como sendo, anotem aí, a prática de hábitos do coração e do espírito. Em outras palavras, o estado moral de um povo baseado em virtudes e vícios. Isso é tão distante da nossa realidade política, filosófica, cultural, histórica brasileira e latino-americana. Concordam? Bom, é interessante nesse ponto analisarmos a origem da aplicação da palavra hábito na filosofia. Não só a filosofia de Himmelfarb. Mas a palavra hábito foi primeiramente usada na modernidade pelo filósofo escocês David Hume, no século XVIII. Hume era um cético inserido nas fileiras do iluminismo britânico, ao contrapor o hábito a uma fé excessiva na razão. E de novo nós vemos aqui uma filosofia que procura se contrapor a usar a razão como bengala para tudo, ou como resposta para tudo. Para David Hume, a razão é facilmente dominada pelos afetos humanos. Ele acreditava que se fazia necessário então pensar a vida a partir de afetos humanos, já que para ele, um cético, os hábitos eram essenciais para mover os indivíduos no mundo que não disponibiliza certezas contínuas. Como ter a razão como base de tudo se não há certezas unânimes, homogêneas e muito menos permanentes no nosso mundo, não é? Assim, um certo ceticismo em relação às possibilidades de uma razão excessivamente autoconfiante é também parte do iluminismo como um termo geral. Algo que vai vai produzir o que chamamos de espírito conservador iluminista em contraposição ao mantra do racionalismo francês. Como sociedade latino-americana, nós estamos bastante acostumados a pensar como os intelectuais franceses. E é por isso que nós temos recebido, por isso que nós temos essa prática, porque nós a recebemos como herança, como um legado, de uma forma tão unívoca, tão unilateral. Há alguns anos atrás, seguindo a instrução do Bruno Garchaken, a quem eu admiro de verdade aí no Brasil, eu comecei a me perguntar o que seria então pensar como um britânico. De novo, voltando a Himmelfarb. A Himmelfarb nos dá uma resposta bastante plausível. Na verdade, foi uma resposta plausível para mim. Pensar como um britânico para ela seria, primeiramente, identificar as condições e possibilidades já existentes na sociedade para a geração de afetos morais positivos, ou seja, as virtudes, ou, seu contrário, os vícios. Então, a resposta da Himmelfarb para como é que pensaria uma política pública, por exemplo, um britânico, como é que um britânico balizado, lastreado na filosofia do iluminismo britânico pensa política pública, pensa gestão pública,
pensa a política como uma prática acadêmica, filosófica, histórica no seu ambiente. Ele pensa uma sociedade que gera afetos morais, que se traduzem em virtudes ou vícios. E é esta lógica filosófica que dá origem ao que nós chamamos hoje como um termo político de moralidade. Outra marca do iluminismo britânico seria operar a partir de uma fidelidade às experiências concretas da humanidade, e não a partir da ideia de como a humanidade deveria ser, mais típica e mais vista nos processos ideológicos franceses, é o que a gente tem aí no Brasil. Para uma mente treinada pelo iluminismo britânico, nem os indivíduos, nem as políticas públicas de uma sociedade deveriam buscar projetar as pessoas como elas deveriam ser no futuro, algo que o racionalismo francês faz ininterruptamente, mas sim observar, tomar notas, fazer induções a partir de comportamentos que se repetem, conhecer o passado como depositário de verdades, de muitas verdades relacionadas ao comportamento humano, seus sucessos, seus fracassos. É exatamente isso que a autora quer dizer com fazer sociologia da moral, que é lidar com hábitos, lidar com comportamentos, lidar com expectativas humanas. Quando é que a gente vê isso na gestão, criação de políticas públicas no Brasil? Eu desconheço. Enfim, a lição para nós é a seguinte, nessa primeira aula. Se queremos construir uma sociedade baseada numa razão mais conectada com o mundo concreto, real, nós precisamos parar de idealizar as pessoas ou definir como elas devem ou não ser por decreto. Porque é isso que as políticas públicas brasileiras fazem. Eu me lembro de um outro post que eu coloquei no Facebook esses dias, uma brincadeira. Alguém liga para um senador da República e diz: senador, as pessoas estão caindo e machucando as suas pernas porque elas estão tropeçando demais. E aí a política pública criada pelo senador, claro, uma caricatura é: bom, vamos proibir as pessoas de tropeçar. E por decreto, de decreto em decreto, nós tentamos condicionar novos comportamentos, novas condutas sociais. Isso é engenharia social, isso é o que George Orwell, em 1984, já previa. No outro livro, me falha a memória agora em relação ao autor, o Grande Irmão, O Admirável Mundo Novo. Enfim, é o que a gente já tem falado há pelo menos 100, 200 anos. Uma sociedade totalmente trabalhada, manipulada para fazer aquilo que um certo grupo central do poder quer que ela faça. Em suma, então, nós podemos resumir esses iluminismos abordados, apenas dois nós citamos nesse vídeo, eles podem ser sintetizados nos seguintes postulados. Primeiro, para os filósofos franceses, a razão é o princípio condutor, tanto da sociedade quanto das mentes humanas. Em outras palavras, vamos traduzir isso. Para eles, só há progresso, e essa é a palavra, progresso, progressismo, só existe progresso no mundo quando o mundo é racional, quando o mundo é racionalizado. Não há progresso sem que a razão dite os destinos da humanidade. Por outro lado, o foco principal dos filósofos britânicos não era o de analisar ou de trabalhar com a razão como pano de fundo ou como alicerce filosófico-político, mas a análise de indivíduos e suas relações reais na sociedade, enxergando nas virtudes e vícios sociais a base para a mobilização em direção a uma sociedade mais saudável e mais humana. E aí, obviamente, nós temos que trabalhar com a ideia de restritores, de leis, que na verdade são leis que vão apenas intercambiar, monitorar ou intermediar as relações sociais dos seres humanos entre si. Pois bem, dada essa introdução, eu gostaria de verdade de convidar vocês todos para a aula seguinte ou para as nossas próximas aulas. E na próxima aula, especificamente, eu gostaria de abordar com um pouco mais de profundidade os dois principais ícones de cada um desses iluminismos sobre os quais nós falamos agora. Jean-Jacques Rousseau, o ícone do iluminismo francês, aquele que inspirou os filósofos franceses
a pensarem a vida dessa forma, a enxergarem o mundo dessa forma, e Sir Edmund Burke, que é o modelo do Iluminismo britânico. Ao analisarmos seus paradigmas, buscaremos ao mesmo tempo entender também as reverberações das suas filosofias nas sociedades, tanto do seu tempo, quanto também nos nossos dias. Então, até a próxima aula e um grande abraço a todos.